presente. Foi assim que conheceu nossa mãe. Um vento gelado passava pela sala, tornando o silêncio palpável. Porém, ele logo fora quebrado por Rafael com aquela pergunta. O Sr. Bailey ergueu os olhos cansados e assentiu com a cabeça. Não sei se foi para minha desgraça ou por uma bênção. Os filhos saberiam que o pai não iria mentir, e muito menos deixar de falar mal da mãe em sua frente. Rafael suspirou, ignorando a pequena raiva que veio ao ouvir aquilo de sua mãe. Se estava ali para descobrir coisas, então teria de ter a paciência. Ao contrário dele, Benjamin estava imerso em seus pensamentos. Recordava das palavras de Antoine quando chegaram, dizendo sobre o pai já ter passado por uma situação de ser expulso de casa e não ter a quem recorrer. A ideia do seu pai ser gay jamais tinha sido considerada antes. Benjamin cogitou que talvez algum conhecido tivesse passado por algum problema e que não teve a ajuda de ninguém. Porém, com a história sendo contada e a grande ênfase na presença de Henry no diário de seu pai, Benjamin já começava a se questionar. Ao avaliar o Sr. Bailey, Benjamin não conseguia imaginá-lo envolvido com outro homem. Se isso de fato tiver ocorrido em seu passado, então seria justificável o conforto que Antoine recebera anos atrás. Assim como seria compreensível o motivo de sua raiva para com a ex-esposa naquele fatídico dia. Isso explica muita coisa. Não, mas mesmo que ele fosse um familiar de um preso, não vejo motivos para ele ser evitado. Qual o problema dessas pessoas? É muito fácil as pessoas sentirem medo daqueles que convivem com pessoas perigosas. Na época, talvez pensassem que Henry seria igual ao cara que foi preso. Mesmo sem conhecê-lo, era melhor evitá-lo justamente para evitar problemas. A explicação de Oliver fez algum sentido para os ouvintes. Considerando que os causos que o Sr. Bailey contava eram dos anos 60, então o preconceito sobre Henry deveria ser ainda pior do que os dias de hoje. Depois do almoço, as crianças pareciam estar no pico de energia. Os adultos precisaram encontrar alguma atividade para eles fazerem e escolheram deixá-los brincar no lado de fora por algum tempo. Francesco ficou sozinho dentro da sala, observando o seu diário e acariciando a capa velha. Benjamin o observou silenciosamente sem se levantar da mesa do almoço. Enquanto Oliver retirava os pratos para lavar, Benjamin aproveitou a particularidade para questionar o pai. Quando você mencionou não saber se conhecer a minha mãe foi uma bênção ou uma desgraça, a que se referia? O Sr. Bailey ergueu os olhos lentamente, parecendo sério enquanto pensava. A única bênção que sua mãe me deu foram os meus filhos, resmungou ele, e logo abrindo um sorriso descarado. De resto, não guardo nenhuma memória boa dela. Nem para se deitar na mesma cama com ela, para nos conceber, você a amou? Dormi com sua mãe apenas uma única vez. Foi o suficiente para eu me recusasse a repetir tal erro. Os dedos de Benjamin se fecharam em um punho, a frustração subindo pela sua garganta em um nó ansioso para gritar. Ainda assim, ele obrigou-se a ficar quieto, a não dizer uma única palavra. Espero que os meus irmãos jamais saibam disso. Antoine já sabe. O senhor encarou seu diário e por um momento ficou em silêncio, como se esquecesse o que ia dizer. E mesmo assim ele continua se esforçando pelo senhor. Que filho, não? Benjamin, você já é pai e já deve ter tido essa conversa com sua filha. Jamais devemos nos deitar com quem não amamos. Dormi uma única vez com sua mãe, mas não foi prazeroso e tampouco eu a amava. Nunca a perdoarei pelo que fez naquela vez. Ah, aquela sensação de que havia mais na história. Benjamin odiava aquela sensação de que existia algo da qual não sabia. Em momentos assim, ele sentia que fora privado de fatos importantes, fatos que poderia ter feito a diferença para entender a sua própria família. Queria perguntar por mais, porém Emanueli chamou o avô para fazer alguma coisa juntos lá fora. O Sr. Bailey pareceu dispersar rapidamente a sombra das memórias e voltou a agir como sempre. Andando em seu andador, ele seguiu a neta e fora aproveitar o dia com seus netos. Observando o diário no sofá, Benjamin cedeu à curiosidade. Ele pegou o velho caderno e folheou algumas páginas, não demorando em encontrar aquilo que procurava. Mas justo quando pretendia começar a ler os relatos, sentiu 2 mãos tocarem os seus ombros. Está nos passando para trás, Ben. Lendo escondido, Virando-se, Benjamin encontrou seus 2 irmãos mais novos. Ele soltou um riso baixo, parecendo mais calmo agora.
Não consigo deixar de me perguntar quem é esse Henry, o jeito como o pai conta sobre ele. Sinto que há algo ali. Mas é claro que há. Antoine deu a volta no sofá e se sentou ao lado do irmão, estendendo a mão em um pedido silencioso para que o diário fosse entregue. Podemos descobrir juntos. O que acha? Você realmente quer que a gente saiba disso, hein? Por que não diz logo? Porque você é impaciente, Rafael. Além disso, o que garante que o que eu contaria seria verdade? Somos irmãos, não precisamos brigar. Benjamin entregou o diário a Antoine e olhou para os 2 irmãos mais novos. Parece que a nossa mãe fez algo ao nosso pai. Algo que o magoou profundamente ao ponto de guardar rancor até hoje. Pensem bem. Os nossos pais se divorciaram logo após Benjamin começar a trabalhar na empresa. O papai saiu de casa, deixando aquele sobrado gigante para a mamãe. Ele simplesmente saiu e veio para cá. E desde então, não se mudou. Rafael cruzou os braços e meneou a cabeça. É bem nítido que ele abriu mão de uma parte dos bens. Mas e quanto à outra parte? Ele passou para mim. Benjamin suspirou. Então eu reparti entre nós, lembra? Ah, certo. Então a herança dele já foi repartida, mesmo ele ainda estando vivo. Problemas burocráticos podem ser discutidos mais tarde. O que nos interessa é entender como Henry entrou na vida do nosso pai e o que isso tem a ver com a nossa mãe. Devo ler o diário para vocês? Rafael ergueu a sobrancelha. O sorriso malicioso em seu rosto parecia desafiar o irmão caçula. Lendo sem a autorização do dono? Eu tenho autorização por ser o mais bonito. Agora sentem e vamos ao que interessa. Rafael suspirou e puxou a cadeira novamente, sentando perto dos irmãos. Antoine começou a ler as palavras escritas no diário, como se lesse uma história fictícia. Talvez perceberiam que seu pai era um bom na escrita. Do lado de fora, Francesco brincava com os netos e conversava com suas noras. Mas o olhar voltava para a janela, onde via os 3 filhos juntos. Interior da França, 23 de fevereiro de 1965. Uma nova rotina surgiu nos dias de Francesco. Visitar o jardim secreto, como resolvera chamar aquele belo lugar escondido. Quando as aulas terminavam, Francesco ia até o jardim para se encontrar com Henry, para fazerem o projeto de história juntos. Mas mesmo depois de apresentar o trabalho, Francesco se viu visitando aquele lugar. Depois de descobrir sobre Henry e o caso do assassino do hospital, Francesco se via ainda mais interessado em Henry. Afinal, ele parecia ser evitado pelos demais estudantes, sendo tratado como um criminoso que perderia o controle da raiva e ferir alguém a qualquer momento. Contudo, quanto mais o observava, mais Francesco percebia que Henry era quieto e simples. Até ouvir o rumor mais estranho ainda. Ouvi falar que um cara costumava intimidar ele na outra escola. Aí Henry teria se vingado ao beijar o cara na frente de todos da escola. O rumor que Adrian lhe contara certamente parecia a coisa mais fantasiosa. Porém, despertara uma dúvida em Francesco, que o perseguiria pelos dias seguintes. Como era beijar outro garoto? Francesco chegava a dar tapas na própria cabeça para afastar os pensamentos. Seja por pensar que Henry era perigoso tal qual um criminoso, ou fosse por sua preferência por rapazes, era fato que algo fazia Francesco querer se aproximar. No fim, ele criou o hábito de sentar no banco do jardim e assistir Henry mexer com suas plantas. Naquela tarde, ele tirava os espinhos das rosas com exímio cuidado. Era como se suas mãos tivessem o toque suave de uma pena. Percebendo que mais uma vez estava prestando atenções demais em Henry, Francesco desviou o olhar e tentou afastar os pensamentos nebulosos. Talvez se puxasse algum assunto diferente, ele pudesse se sentir menos estranho. Por que você falta às aulas de educação física para ficar aqui? Diferente de você, não estou matando aula. Apenas pedi ao diretor que fizesse uma troca, já que nas aulas de educação física as pessoas ficam desconfortáveis comigo. O olhar perdido de Henry não passou despercebido. Francesco imaginou que aquilo fosse um assunto que lhe deixasse desconfortável, e por isso optou por não questioná-lo mais. Quando ouviram o som do sinal finalizando um período, os 2 rapazes não tiveram escolha a não ser retornar para a sala de aula. Henry fora o primeiro a entrar na sala, e logo se deparou com risos e olhares nada amigáveis. Os olhos de Henry foram para o quadro negro, lendo palavras coloridas que pareciam conter mais espinhos que as rosas. Doença homoafetiva? Henry tentando flertar um Bailey?
Ele ficou parado observando o quadro com espanto, sem dizer uma única palavra, o que fazia os risos e deboches aumentarem. Mas então, Francesco entrou na sala de aula, ele deitou o braço em cima da cabeça de Henry e se inclinou sobre ele enquanto lia a frase enfeitada no quadro. Isso é interessante. Por acaso estamos flertando, Henry? Mas é claro que não, respondeu o garoto no mesmo instante. Francesco sorriu de canto e se afastou de Henry para poder apagar o quadro. Henry o assistiu surpreso, como se esperasse algo a mais do popular Francesco Bailey. Com o quadro apagado, Francesco virou-se para os seus colegas de classe e então fora categórico. Seja lá quem escreveu isso, espero que saiba com quem está mexendo. Vocês sabem que não gosto de brigas, mas não tem barra de ouro que me tire de uma quando eu entro. O aviso fora dado, os murmúrios repercutiram pela sala de aula lotada. E quando deu o intervalo, alunos de outras salas já estavam sabendo do ocorrido, tendo o nome daqueles dois na boca do povo. Vincent e Adrian aconselharam Francesco a não ir ao refeitório. Parecia que muitos queriam aproveitar o assunto para irritá-lo e arranjar brigas. Considerando o fato de que Francesco precisava de poucas coisas para sua ficha escolar ficar imunda, ele optou por passar seu tempo no lugar mais calmo daquela escola, o jardim secreto. Ao passar pelas árvores, encontrara Henry sentado com o rosto avermelhado. Francesco coçou a nuca sem saber se deveria se aproximar ou apenas fingir uma conversa habitual. Com sua demora em escolher sua ação, percebia Henry deslizar os dedos por suas bochechas, como se limpasse algo. O som de um ofego fez Francesco ter certeza que aquele garoto estaria chorando. Aproximou-se, ficando de frente a Henry, que se assustara com a súbita presença do maior. Francesco inclinou-se de frente para o garoto. — Por que está chorando? — Porque gosto de chorar inutilmente. Francesco sorria sorrateiramente, assentindo ao ajeitar a postura. Tirando as mãos do bolso e as erguendo em sinal de rendição, manteve o bom humor. — Continue. Está se saindo bem. Vou cair fora para que fique à vontade. Francesco estava prestes a ir embora quando o seu braço fora segurado por Henry. Ele virou-se e percebeu o rosto ruborizado de Henry, apesar dos olhos marejados fazerem o tom castanho brilhar. Por que teria achado aquela visão tão bela? — Obrigado por hoje, sussurrava o garoto, evitando o seu olhar. Respirando fundo, deixou seu nervosismo de lado, soltando o braço de Francesco. — Agora entende o porquê eu ter pedido para que não conversasse comigo. Posso até entender, mas isso não vai me impedir de conversar com você. Uma folha caiu sobre os cabelos de Henry. Francesco estendeu a mão e atirou, fazendo seus dedos roçarem nos fios castanhos. Por impulso, ele demorou o seu toque na cabeça de Henry, sentindo a maciez penetrar em suas veias. Por um instante, os olhos claros de Francesco recaíram sobre o rosto de Henry, percebendo o tom rosado na ponta do seu nariz, indicando o quanto teria chorado sozinho. Enquanto estiver comigo, não precisará se preocupar com nada. Henry estava prestes a contrariá-lo, mas Francesco deu as costas e se deitou no gramado. Ainda fez questão de fechar os olhos, deixando claro que não estava aberto a discussões. Henry o assistiu surpreso, levando a mão à sua cabeça como se ainda pudesse sentir o seu toque. Um pequeno e tímido sorriso surgiu em seus lábios. Que toque quente! No presente, Benjamin e Rafael encaravam o diário, ainda digerindo o que Antoine narrara das páginas escritas. O silêncio entre eles era palpável, mas que não demorou muito em ser quebrado. Então, nosso pai é gay? Bissexual, já que se envolveu com mulheres antes, Antoine explicou. Benjamin continuava em silêncio, a sua cabeça parecendo dar voltas e voltas, mas sem chegar a um fim. Antoine inclinou-se para os irmãos, estendendo uma foto onde mostravam dois rapazes. Mesmo preto e branco, eles reconheceram de imediato uma das figuras. Alto, cabelos descoloridos, braços tatuados. Francesco Bailey em toda sua glória, com um sorriso animado que os filhos raramente viam. E ao seu lado, a figura um pouco mais baixa que também sorria animado. O famoso Henry. Rafael inclinou-se para ver mais de perto e então sussurrou. O que aconteceu com esse cara no final das contas? Que tal ouvir o resto da história? Você é irritante, Antoine. Eu só diga logo. Não estou ouvindo lá, 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 lá. Pare de agir feito criança. Enquanto os irmãos discutiam, Benjamin segurou a foto e observou aqueles dois garotos felizes juntos. Um sorriso sincero que se perdera ao longo dos anos. Sentiria que iria enlouquecer a qualquer momento.
Afinal de contas, como foi a relação do seu pai com Henry e qual o destino daquela história? Mais um capítulo de amor, paixão e emoção. Se você se apaixonou por essa história, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!